a invasão holandesa no Nordeste brasileiro, entre 1630 e 1654. Então temos o movimento bandeirante entre os séculos 17 e 18. Caracterizando as bandeiras, portanto, as bandeiras eram bandos armados que percorriam o interior do país em busca de riquezas. Antes de falar mais sobre as bandeiras, cabe aqui fazermos uma comparação entre as entradas e as bandeiras. São dois movimentos que ocorreram no Brasil nos primeiros séculos de colonização. As entradas eram expedições oficiais. As entradas eram, portanto, expedições oficiais. Se elas eram oficiais, elas eram patrocinadas pela coroa portuguesa. Qual era o objetivo das entradas? Penetrar no interior do território da América Portuguesa com o objetivo de buscar riquezas. As entradas foram formadas desde o início da colonização. Por exemplo, Martim Afonso de Souza, que deu início à colonização efetiva do Brasil em 1530, ele empreendeu uma expedição, uma entrada, com o objetivo de averiguar a possível existência de metais preciosos no interior da colônia. Uma característica básica das entradas é que elas não ultrapassavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Portanto, as entradas respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Recapitulando que o Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha em 1494, dividindo os territórios descobertos e por descobrir entre as duas coroas ibéricas. Por esse acordo, Portugal teve direito à exploração econômica da América Portuguesa. Do outro lado, temos as bandeiras. Se as entradas são expedições oficiais, ou seja, financiadas pela coroa portuguesa, as bandeiras foram expedições, anote aí, expedições particulares. As bandeiras eram expedições montadas na Capitania de São Vicente, posteriormente denominada de Capitania de São Paulo, com o objetivo de adentrar ao interior do território buscando riquezas. Também buscavam riquezas. Essas riquezas, como eu disse anteriormente, poderiam ser os indígenas para escravizar e também metais preciosos. Por que os bandeirantes caçavam índios? Os bandeirantes empreendiam uma verdadeira caçada humana contra as nações indígenas instaladas no interior da colônia. É porque na Capitania de São Vicente, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de se adquirir escravos africanos, porque o escravo africano era mais caro do que um escravo, o negro da terra, o chamado o indígena. Então, por esse motivo que vamos ter a formação de expedições bandeirantes, que, entre outros objetivos, buscava indígenas no interior do território. E as bandeiras, detalhe importantíssimo, as bandeiras não tinham uma preocupação em respeitar os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. As bandeiras ultrapassavam os limites de Tordesilhas, ultrapassavam a linha de Tordesilhas. Essa é uma característica importante das bandeiras, é que elas não estavam circunscritas aos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Muito pelo contrário, elas adentravam em território que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertenceriam à Espanha. Então, essa é uma característica fundamental das bandeiras. Para se ter uma ideia melhor sobre o assunto, nós temos o livro Entradas e Bandeiras,
da historiadora Luísa Volpato, um livro fundamental para se conhecer a origem do movimento bandeirante, o estabelecimento, as características principais desse importante movimento, as bandeiras, e também para desmistificar o papel do bandeirante, que sempre foi tratado como um herói nacional. E a historiografia mais recente desmistifica essa imagem do bandeirante como um herói responsável pelo alargamento das fronteiras brasileiras. Esse livro, Entradas e Bandeiras, é um livro muito interessante para elucidar várias dúvidas e para deixar bem claro quais eram as principais características das bandeiras responsáveis pela colonização do território mato-grossense. Muito bem, continuando a falar sobre as bandeiras, existiam vários tipos de bandeiras. Essas expedições particulares que tinham o objetivo de buscar riquezas no interior da colônia, haviam tipos diferentes de bandeira. As bandeiras, expedições exploradoras, existiam de vários tipos. Dentre elas, as bandeiras de apresamento, também chamada de bandeira de preação. Bandeira de apresamento ou bandeira de preação. É a bandeira de caça ao índio. As bandeiras de apresamento ou bandeiras de caça ao índio são as primeiras expedições a chegarem ao território mato-grossense. As primeiras bandeiras que chegam em território mato-grossense eram bandeiras de caça ao índio, bandeiras de apresamento. Existia também um segundo tipo de bandeira, denominado sertanismo de contrato. Essas bandeiras tinham por objetivo destruir quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por fugitivos, notadamente escravos, mas que tinham em sua composição elementos de diferentes etnias, indígenas e até mesmo livres pobres. As bandeiras de sertanismo de contrato tinham a função de destruir quilombos ou outros serviços no interior. Sobre as bandeiras de sertanismo de contrato, nós podemos mencionar dois eventos emblemáticos. O primeiro deles, na transição do século XVI para o século XVII, quando nós temos a expansão da pecuária no Nordeste brasileiro, a ocupação da criação de gado ao longo do Vale do Rio São Francisco. Essa região já era habitada por inúmeras nações indígenas. E antes de levar as milhares de cabeças de gado para essa região, os bandeirantes é que promoveram uma verdadeira dizimação de várias nações indígenas que habitavam as regiões do Vale do Rio São Francisco. E o outro evento, o mais famoso evento de sertanismo de contrato, foi a bandeira de Domingos Jorge Velho, que destruiu o principal quilombo da história do Brasil, que foi o quilombo de Palmares, localizado na Serra da Barriga. O quilombo de Palmares, a destruição dessa comunidade quilombola e a morte de Zumbi são atribuídos à bandeira de Domingos Jorge Velho, um bandeirante de sertanismo de contrato. E a terceira modalidade de bandeira que havia eram as bandeiras de prospecção. O que vem a ser as bandeiras de prospecção? As bandeiras de prospecção são as bandeiras de mineração, aquelas que tinham o objetivo de buscar ouro e metais preciosos no interior do Brasil. Portanto, temos três tipos básicos de bandeiras. As bandeiras de apresamento, que promoviam a caça ao índio, as bandeiras de sertanismo de contrato, que destruíam os quilombos, e as bandeiras de prospecção ou mineração, as bandeiras que buscavam metais preciosos. Aqui temos um exemplo, a nossa imagem na tela, de uma bandeira de apresamento. As bandeiras que tinham por objetivo principal capturar índios para serem escravizados e vendidos na capitania de São Vicente. As bandeiras
de apresamento ou preação são as primeiras expedições bandeirantes a chegarem em território mato-grossense. Bandeira de, por exemplo, a bandeira de Manuel de Campos Bicudo, a bandeira de, por exemplo, de Pascoal Moreira Cabral, eram bandeiras de apresamento. Tinham o objetivo de capturar indígenas para levá-los como escravos. Temos a seguir uma imagem emblemática sobre o movimento bandeirante. O Monumento às Bandeiras, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Esse monumento ilustra um pouco da visão heróica, da visão romântica acerca do movimento bandeirante, que criou uma imagem heróica do bandeirante como grande construtor das fronteiras nacionais, como aquele que contribuiu para o alargamento do território brasileiro, tratando os bandeirantes como uma raça de gigantes, quando bem sabemos que os bandeirantes nada mais eram do que homens de seu tempo, em que, devido às condições de dificuldade econômica enfrentadas pela capitania de São Vicente, foram forçados a entrar no interior em busca de riquezas. Lembremos-nos que a formação das bandeiras nada mais é do que uma válvula de escape para a decadência econômica vivida pela capitania de São Vicente, e que os bandeirantes em muito contribuíram para a escravização dos povos indígenas e para a dizimação de várias etnias. Na outra imagem temos um bandeirante tropeçando literalmente numa pedra de ouro. Essa imagem ilustra bem a maneira pela qual foram descobertos os primeiros veios auríferos no Brasil, notadamente os encontrados em Cuiabá, em 1719, pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral, que acidentalmente encontrou ouro às margens do rio Cospó. Sabemos que a bandeira de Pascoal Moreira Cabral era uma bandeira de apresamento, tinha o objetivo de caçar os indígenas, de aprisionar os índios Cochiponé e levá-los como escravos para a capitania de São Paulo, mas que acidentalmente acabou descobrindo ouro junto às margens do rio Cospó. Quais são os fatores que justificam a importância histórica das bandeiras? Ora, os bandeirantes são responsáveis pelo aumento, pelo alargamento informal das fronteiras brasileiras, uma vez que eles não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas e acabaram adentrando ao interior da colônia, vindo a descobrir ouro, dando início à ocupação colonial dessas áreas. Além disso, os bandeirantes também são responsáveis pelo ataque e destruição de missões jesuíticas no sul do Brasil, dando origem a áreas de reserva de gado. Para ilustrar bem o que eu estou falando, os bandeirantes, eles tinham uma predileção em atacar as missões jesuíticas. Por quê? As missões jesuíticas eram um alvo prioritário dos bandeirantes, em razão do fato de que nas missões jesuíticas encontrávamos os índios ladinos. Os índios ladinos são os índios que já falavam português e que já estavam habituados ao trabalho agrícola. Por essa razão que os bandeirantes tinham como alvo prioritário o ataque às missões jesuíticas. Acerca desse assunto, o filme A Missão nos dá uma ideia clara de como ocorriam esses ataques dos bandeirantes às missões jesuíticas, principalmente as localizadas no sul do país, missões jesuíticas espanholas. E com isso, os bandeirantes contribuíram para a dizimação de muitas nações indígenas. Não podemos nos esquecer que um dos objetivos dos bandeirantes era a escravização indígena. Mas também os bandeirantes contribuíram para a descoberta de ouro
nos atuais territórios de Minas Gerais, depois Mato Grosso e Goiás. Essas são as importâncias. A importância histórica dos bandeirantes, esse é o relevo da importância histórica dos bandeirantes. Contribuíram para o alargamento das fronteiras brasileiras, porque não respeitavam os limites do Tratado de Tordesilhas, contribuindo assim para a descoberta de ouro e ocupação colonial das terras localizadas do lado espanhol, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Mas, por outro lado, os bandeirantes também contribuíram para a destruição, para a escravização, para a dizimação de milhares de indígenas. Observe no mapa para ter uma ideia melhor do que eu falei. As bandeiras eram expedições particulares que saíam da capitania de São Paulo e adentravam ao interior em busca de riquezas. Índios para escravizar ou em busca de metais preciosos, o ouro, por exemplo. Os bandeirantes vão ultrapassar os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Com isso, vão contribuir para a ocupação e colonização de áreas que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertenceriam à coroa espanhola, como, por exemplo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, essa é a importância histórica das bandeiras. As bandeiras foram expedições particulares que tiveram seu auge entre os séculos 17 e 18, começo do século 18. As bandeiras começam no século 17 e vão até o século 18. Observemos agora a nova tela, que mostra o povoamento da América Portuguesa no século 18. Observe atentamente que durante o século 17, a colonização portuguesa, a ocupação populacional portuguesa se limitava às áreas litorâneas. As principais vilas coloniais estavam localizadas ao longo do litoral brasileiro, de norte a sul no litoral. Os portugueses estavam instalados junto ao litoral brasileiro. Como bem disse o Frei Vicente do Salvador, os portugueses atuavam como caranguejos, sempre nas costas, no litoral brasileiro, aqui, estavam de costas para o interior, estavam apenas aqui no litoral brasileiro. O povoamento, durante o século XVII, se limitava à faixa litorânea, ao passo que durante o século XVIII, agora sim, século XVIII, esse povoamento vai se estender também para o interior da colônia. Se no século XVII a colonização estava restrita a apenas a faixa litorânea do Brasil, durante o século XVIII, e em razão também das expedições bandeirantes e da descoberta de ouro no interior do Brasil, nós temos uma ocupação e uma colonização portuguesa nesses territórios, surgindo vilas no interior do Brasil, em áreas que, de acordo com Tordesilhas, pertenceriam aos espanhóis, mas que em virtude de vários fatores acabou passando para a mão dos portugueses. A exemplo, temos as vilas edificadas no interior do Brasil, como, por exemplo, Cuiabá, Mato Grosso. Então, são vários os fatores que irão contribuir para a expansão territorial brasileira. Dentre eles, nós podemos citar a expansão pecuária, a exploração das drogas do sertão, as missões jesuíticas, as fortificações militares e, principalmente, as expedições bandeirantes. Não podemos esquecer que os bandeirantes acabaram entrando em território que pertencia aos espanhóis e, com isso, alargaram as fronteiras coloniais da América Portuguesa. Agora falaremos sobre as bandeiras e a conquista do sertão
mato-grossense. Mas antes, precisamos falar que os bandeirantes foram responsáveis pela descoberta de jazidas auríferas em Minas Gerais. E isso vai ocorrer no final do século XVII, por volta de 1690 aproximadamente, os bandeirantes começam a descobrir jazidas auríferas em Minas Gerais. Os bandeirantes descobrem ouro em Minas Gerais. E com essa descoberta de ouro, ocorre uma verdadeira corrida para Minas Gerais. Evidentemente que a notícia da descoberta pelos bandeirantes de minas de ouro nessa região acabou por atrair um grande contingente populacional que para lá se deslocou. E com isso nós temos o início da rivalidade entre os paulistas e os forasteiros, que vai dar origem ao evento da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi um conflito entre os paulistas, que se consideravam os verdadeiros proprietários das minas de ouro, e os forasteiros, que para lá se deslocaram com a notícia da descoberta de ouro. Temos, portanto, a Guerra dos Emboabas, conflito entre os bandeirantes paulistas e os forasteiros, chamados de Emboabas. E nesse conflito, quem sai-se vitorioso são os Emboabas. Os portugueses e brasileiros de outras regiões acabam derrotando os paulistas. Temos também o célebre episódio do Capão da Traição. Na Guerra dos Emboabas, os paulistas acabam derrotados pelos forasteiros. E com isso, nós temos a criação da Capitania de São Paulo, em 1709. Criação da Capitania de São Paulo. E os paulistas, derrotados na Guerra dos Emboabas, boa parte deles retiram-se para outras áreas, descobrindo novas jazidas auríferas em Mato Grosso e também em Goiás. Então, uma consequência direta da derrota dos paulistas na Guerra dos Emboabas foi que eles acabaram adentrando em outros territórios, vindo inclusive para o território de Mato Grosso, onde encontraram jazidas auríferas, primeiro no rio Cochipó e posteriormente também no córrego da Prainha. Primeiro com Pascoal Moreira Cabral, em 1719, que descobriu ouro às margens do rio Cochipó, e depois com o bandeirante Miguel Sutil, que descobriu lavras de ouro justamente na região do córrego da Prainha. Aí está os bandeirantes em Mato Grosso, uma tela do ilustre pintor Moacir de Freitas sobre a chegada dos bandeirantes em Mato Grosso. Via de regra, os bandeirantes vão se utilizar dos caminhos fluviais para adentrarem ao território mato-grossense, e o fazem no final do século XVII, começo do século XVIII. Os bandeirantes chegam em Mato Grosso, final do século XVII. Na imagem temos a fundação do Arraial de São Gonçalo Velho. A fundação do Arraial de São Gonçalo Velho, final do século XVII. Os bandeirantes em Mato Grosso, Manuel de Campos Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva, são os primeiros bandeirantes a chegar em território mato-grossense. Entre 1673 e 1682, eles vão fundar o Arraial de São Gonçalo Velho, região onde hoje se localiza a comunidade de São Gonçalo Beira Rio, comunidade tradicional aqui na Baixada Cuiabana. O objetivo dos bandeirantes em Mato Grosso, isso é muito importante, anote que isso é fundamental. O objetivo dos bandeirantes em Mato Grosso era capturar índios para escravizá-los. Portanto, as primeiras bandeiras que adentram em território mato-grossense vinham com o objetivo de apresar indígenas, de capturar os índios para levá-los como escravos. Como, por exemplo, essa imagem que nós vemos aqui.
Muito bem. A bandeira de Pascoal Moreira Cabral acabou aumentando os interesses dos paulistas e também dos portugueses no território mato-grossense. Por que a bandeira de Pascoal Moreira Cabral contribuiu para o aumento dos interesses portugueses, dos interesses dos paulistas e dos portugueses em terras mato-grossenses? Devido ao fato de que a bandeira de Pascoal Moreira Cabral, em 1719, encontra ouro junto às margens do rio Cochipó. A bandeira de Pascoal Moreira Cabral era uma bandeira de apresamento. Visava capturar índios para levá-los como escravos para São Paulo. E acidentalmente acabou descobrindo ouro em 1719 no rio Cochipó. Então, com isso, aumentou os interesses tanto dos paulistas quanto da coroa portuguesa em terras mato-grossenses. Temos, então, a fundação de Cuiabá. A bandeira de Antônio Pires de Campos, que é anterior à bandeira de Pascoal Moreira Cabral, a bandeira de Antônio Pires de Campos chega em Cuiabá em 1718, na região do rio Cochipó-Mirim. Objetivo da bandeira: capturar indígenas, aprisionar os índios para levá-los como escravos. Os indígenas Cochiponé, que habitavam as cercanias, as regiões limítrofes ao rio Cochipó. Objetivo da bandeira de Antônio Pires de Campos, que chega um ano antes da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, é aprisionar índios, os índios Cochiponé. A bandeira de Antônio Pires de Campos. Já a bandeira de Pascoal Moreira Cabral chega em Cuiabá em 1719. A bandeira de Pascoal Moreira Cabral vem no encalço da bandeira de Antônio Pires de Campos. E também com o objetivo de prear índios. Estava interessada no apresamento indígena. E acabou acidentalmente encontrando ouro junto às margens do rio Cochipó. A bandeira de Pascoal Moreira Cabral acabou entrando em confronto com os índios Cochiponé, que reagiram tenazmente à invasão da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, que tinha por objetivo escravizá-los. A bandeira de Pascoal Moreira Cabral teve a fundamental ajuda da bandeira dos irmãos Antunes Maciel. A bandeira dos irmãos Antunes Maciel é que deu um reforço militar para que a bandeira de Pascoal Moreira Cabral enfrentasse os índios Cochiponé. A seguir, nós temos a fundação do Arraial da Forquilha. Logo que foram descobertos as primeiras jazidas de ouro nas margens do rio Cochipó, tratou-se de promover uma ata de fundação do Arraial da Forquilha, localizado na confluência dos rios Cochipó e Mutuca. Aí está mais uma tela do pintor Moacir de Freitas, ilustrando a região do Arraial da Forquilha, fundado por Pascoal Moreira Cabral, logo depois da descoberta de ouro no rio Cochipó. A fundação do Arraial da Forquilha é considerado a fundação de Cuiabá. Por isso é que Pascoal Moreira Cabral identifica-se com a história de Mato Grosso como o bandeirante que descobriu ouro junto ao rio Cochipó e foi o responsável pela fundação de Cuiabá em 8 de abril de 1719. O descobrimento das primeiras minas mato-grossenses ocorre, portanto, em 1719, junto ao rio Cochipó. É a bandeira de Pascoal Moreira Cabral, responsável pela descoberta das primeiras jazidas auríferas mato-grossenses. Isso em 1719. Esse fato irá promover o início da colonização da região, com a descoberta de ouro
em Cuiabá, temos o início da colonização da região, fundação do Arraial da Forquilha, e a ata do descobrimento de ouro valeu como documento fundador das Minas Cuiabanas. Nomeação de João Antunes Maciel para o cargo de Superintendente-Geral das Minas e de Fernão Dias Falcão para o cargo de Capitão-Mor Regente das Minas Cuiabanas. Portanto, a descoberta de ouro às margens do rio Cochipó, pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral, dá início efetivo à colonização dessa região, a região que hoje temos a cidade de Cuiabá. Posteriormente, temos a chegada de um outro sorocabano como Pascoal Moreira Cabral. Estamos falando de Miguel Sutil. Miguel Sutil chega em terras cuiabanas entre 1721 e 1722. E o Miguel Sutil vai ser o responsável pela descoberta de ouro no córrego da Prainha, onde foram encontradas as famosas lavras do Sutil, uma referência ao dono da bandeira, que era Miguel Sutil. A bandeira de Miguel Sutil acaba encontrando um grande veio aurífero localizado junto ao córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá. Essa descoberta, a descoberta das lavras do Sutil, foi também uma descoberta ocasional. Segundo reza a lenda, Miguel Sutil teria ordenado aos índios que faziam parte de sua bandeira, que seriam escravos de sua bandeira, que eles fossem adentrando ao interior, adentrando a mata para coletar mel. E esses índios, ao retornarem da mata, não trazem mel, mas trazem pepitas de ouro que eles coletaram junto às margens do córrego da Prainha. Estavam descobertas, portanto, as segundas minas de ouro cuiabanas, as chamadas Lavras do Sutil, localizado no centro de Cuiabá, junto ao córrego da Prainha, onde atualmente temos a Avenida Tenente Coronel Duarte, popularmente conhecida como Avenida da Prainha. E com isso, temos o deslocamento populacional para as Lavras do Sutil. A população que se concentrava no Arraial da Forquilha, no Cochipó, que fora fundado em 1719, se desloca para a região das Lavras do Sutil, junto ao córrego da Prainha, em virtude da descoberta desse que é considerado um dos maiores veios auríferos encontrados no Mato Grosso. Segundo cronistas da época, como José Barbosa de Sá, foi um dos maiores veios auríferos encontrados no Brasil, as chamadas Lavras do Sutil, que marcam o início do povoamento às margens do córrego da Prainha. Portanto, a população se desloca do Arraial da Forquilha para a região do córrego da Prainha, dando origem a um novo arraial, um novo estabelecimento populacional que vai ganhar o nome de Arraial do Bom Jesus, que é a origem histórica da cidade de Cuiabá. Bom, sobre isso ainda, cabe aqui um detalhe bem interessante. Os portugueses, sempre que fundavam um arraial, procuravam evocar a proteção de um santo. No caso do Arraial da Forquilha, era Nossa Senhora de Penha de França, a protetora. E no caso do arraial instalado junto às Lavras do Sutil, Arraial do Senhor Bom Jesus. Os portugueses, e também por extensão os luso-brasileiros, como o caso dos paulistas, os bandeirantes, eram muito religiosos. A questão da religiosidade marcou indelevelmente a colonização portuguesa na América. Podemos pegar, por exemplo, o nome de várias cidades que possuíam ou que possuem ainda denominação ligadas a algum aspecto religioso. Cidades como São Paulo,
Santos, Salvador, São Sebastião do Rio de Janeiro e, para citar aqui, Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Posteriormente, a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, ou seja, os portugueses procuravam sempre demonstrar a sua grande religiosidade. Não podemos esquecer que os portugueses, o início da formação do Estado moderno português, lá no longínquo século XII, nós temos aí o processo de expulsão dos muçulmanos, a guerra de reconquista. Então o traço da religiosidade é um traço marcante dentro da personalidade portuguesa. Então a origem histórica da cidade de Cuiabá está ligada ao arraial do Bom Jesus, que posteriormente deu origem à Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, quando aqui se instalou o governador de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, que elevou Cuiabá à categoria de Vila Real e instalou o Senado da Câmara, a Câmara Municipal de Cuiabá, isso em 1727, assunto de nossas próximas aulas. Aí está a imagem, mais um quadro de Moacir Freitas sobre a história de Mato Grosso. Temos ilustrados nessa tela o momento em que ocorre a descoberta das Lavras do Sutil. Temos o bandeirante Miguel Sutil, inclusive os índios que teriam sido destacados para buscar mel e acabaram encontrando acidentalmente essa importante jazida aurífera em terras mato-grossenses. E aí está o arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Nesta tela vemos uma procissão religiosa no arraial do Senhor Bom Jesus, que é o núcleo inicial da cidade de Cuiabá. Gostaria de dar algumas indicações de leitura muito interessantes e que em muito irão contribuir para o aprendizado da fabulosa história de Mato Grosso. Hoje fizemos apenas uma introdução. Apresentamos as condições históricas que fizeram com que surgissem as expedições bandeirantes e com que elas chegassem ao território que hoje conhecemos como Estado de Mato Grosso. Nas próximas aulas, iremos aprofundar esses assuntos. E eu deixo aqui uma excelente indicação de leitura para os senhores, que é o livro da historiadora Elizabeth Madureira Siqueira, História de Mato Grosso, da Ancestralidade aos Dias Atuais. Um livro fundamental para se conhecer a história de Mato Grosso no período desde a pré-história, porque ela trabalha desde a pré-história até a contemporaneidade. É um livro bastante completo, o mais completo existente no mercado. E uma outra indicação de leitura é o livro História de Mato Grosso, Ensino Médio e Concursos, da historiadora e amiga Elci Cavalcante. Também é um livro indicado para você que vai prestar concursos públicos em Mato Grosso, para ter uma ideia melhor, para ter um embasamento mais fundamentado sobre a história de Mato Grosso. Esse aqui bem prático e voltado para concursos. E esse outro aqui mais completo. Mas ambos são livros fabulosos que merecem ser lidos. Pois bem, senhores, nas próximas aulas iremos continuar a falar sobre a história de Mato Grosso, iremos falar sobre o início, os primeiros tempos da vila de Cuiabá, a chegada do governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, para fiscalizar a produção de ouro. Posteriormente falaremos sobre a criação da capitania de Mato Grosso, a fundação de Vila Bela, enfim, trataremos de todos os aspectos importantes da história de Mato Grosso que poderão cair na sua prova. Eu espero você no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.